Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados presentes. Terminou as Olimpíadas, o sonho acabou. Estamos agora diante do fato, da realidade. E qual é a realidade do Estado do Rio de Janeiro? É a pior possível. Se não, vejamos, a escolha de Sofia, que vive a gestão do Estado do Rio de Janeiro. O Estado deve a fornecedores e terceiros de restos a pagar do exercício de 2014 e 2015, 3,4 bilhões de reais. O Estado deve, no exercício de 2016, a fornecedores e terceiros, 5 bilhões de reais. Então, o Estado deve, até a presente data, 30/8, que foi o meu levantamento, 8,4 bilhões de reais. O Estado arrecadou, até o mesmo mês, aproximadamente receita líquida, feitas as transferências todas para os municípios e terceiros, 30 bilhões de reais. Poderá vir a arrecadar, quiçá, mais 20 bilhões de reais de receita líquida, para atingir um montante de 50. O Estado gasta de folha, por ano, 24 bilhões de reais ano de ativos, e 17 bilhões ano de inativos. Destes 17, 5 bilhões vão sair do Tesouro do Estado. Então, arredondando, o Estado tem que disponibilizar esse ano para ativos e uma parcela de inativos, 29 bilhões de reais. 24 do ativo e 5 do Tesouro que ele aloca no Rio Previdência. Isto dá aproximadamente, computado aí o 13º, 2,4 bilhões por mês. Falta pagar setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. Dezembro, tradicionalmente, se paga em janeiro. Nesse 2,4, eu estou computando o provisionamento para o 13º. Os recentes arrestos que o Judiciário fez nas contas do Estado mostrou que o Estado não tem provisionamento nenhum para o 13º. Então, nós temos que pagar a folha de setembro, outubro, novembro e o 13º. 4 folhas, na média de 2, 4, vamos lá, 9 bilhões, para arredondar. E ele, se arrecadar 20, tem 11 para, durante 4 meses, gastar com o custeio, 2 bilhões e meio. Se você pegar os 30 que ele gastou e dividir por 8, ele está gastando 4. Então, está faltando pelo menos uns 700 milhões por mês. Aí é uma escolha de Sofia. Ou não paga 13º este ano e posterga pagamento de uma folha, ou vai virar o ano devendo mais de 10 bilhões de reais. É claro que o pagamento do funcionarismo é absolutamente prioritário, mas isso mostra também que, infelizmente, não existe governo. E nesse período eleitoral, o governo sumiu.
cadê o governo? De outro lado, eu fico abismado que não existe uma política efetiva de corte de despesa. Não existe. Cadê os cortes das despesas? Não está acontecendo. Aí eu venho aqui, tenho denunciado, nasceu lá na nossa CPI da Petrobras, a necessidade de você alterar, né, a regulação da Agência Nacional de Petróleo sobre o petróleo do pré-sal, que hoje o royalty APE incide na padronização do petróleo do pós-sal, de 12 anos atrás. Cotejado com o barril Brent, que é o padrão, o nosso deve ser lá por volta de 0,9, 0,91, lá no pós-sal. E do pré-sal é muito melhor, porque dá muito derivado. A gente já descobriu isso há mais de ano. No governo Dilma, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, proibiu que a Agência Nacional de Petróleo fizesse nova classificação. Levamos 6 meses para que a nossa douta Procuradoria fizesse uma peça memorável e obtivesse uma liminar do ministro Fux, dizendo: a ANP, cumpra o seu dever, a senhora é autônoma. Aí marcou-se a audiência pública para o mês de julho, porque os estudos estão todos prontos. Foi adiada. Marcou-se para setembro. Foi adiada. Agora, no dia 10 de outubro, no governo Temer. No governo Temer. E por que é sempre adiada? Porque as petroleiras vão lá, para não pagar mais, fica adiando essa classificação, que pode botar mais R$1 bilhão de royalty PE no cofre do Estado, e que nos proporciona, em seguida, pedir uma reclassificação também do próprio gás. Cadê o governo que não bota a boca no mundo? Por que não pressiona o governo federal? Parece só eu que falo nesse assunto aqui. Eu não estou falando de uma possibilidade da gente ter no caixa, que já perdeu o ano de 2016, mais 2 bilhões. Dinheiro fundamental. E tem outras questões que a gente não toma conhecimento. O ano passado, nós aprovamos aqui a securitização da dívida ativa. Está lá parado no TCU, tem um projeto de lei no Congresso Nacional para isso. Não vejo o governo do Estado se manifestar, chamar a bancada do Rio, chamar o presidente da Câmara e pedir prioridade. Não vejo essa articulação política acontecer. Aliás, veja a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, absolutamente distante, e não estou falando análise de partido político, não, dos dramas que o Estado está vivendo. E está afastado por quê? Porque não tem um governo particular bancada, independente de que partido seja. Então, tudo isso fica postergando a possibilidade de se encontrar caminhos. Aprovamos aqui o FEF. Será que já está sendo implantado? Nenhuma notícia. Nenhuma notícia. Tudo que a gente faz aqui, se a gente não sair pesquisando, a gente não sabe o retorno. A lei que deixou cobrar, permitiu cobrar o IPVA que estava na dívida ativa. Quanto já rendeu ao cofre do Estado? Nenhuma notícia. E o da taxa de incêndio? Também não sei. Então não há nenhuma articulação. Era num período de crise necessário, fundamental, que o governo tivesse a todo momento prestando contas e mobilizando a Assembleia e mobilizando o Congresso Nacional
para buscar saídas legais e constitucionais. Eu não vejo isso acontecer. Então, acabou as Olimpíadas, foi um êxito, principalmente no que diz respeito a Paralimpíadas, mas a vida real retornou. E a vida real está pior do que antes das Olimpíadas. E hoje, para piorar, sai a notícia do PIB. Não sei se os senhores deputados lembram. PIB do Brasil, deputado Paulo Ramos, vai cair 3,3%. Do Brasil. E do estado do Rio de Janeiro, 3,6%. Pior que o do Brasil. Ora, se os incentivos fiscais foram tão importantes para o estado do Rio de Janeiro, o nosso PIB não podia estar mais deprimido que o PIB nacional. Então, senhora deputada, dá uma paz, deputado Paulo Ramos, e vou concluir. É que nós temos que inaugurar a compreensão sobre a diferença entre incentivo fiscal e favor fiscal. Mas na questão do PIB também nacional, o governo Temer, resultado de uma grande conspiração, com a sua ponte para o atraso, está impondo o entendimento de que é necessário fixar o teto de gastos, tendo em vista a arrecadação. A compreensão que existe na sociedade, pela imposição da mídia, é de que isto é uma coisa razoável. Mas eu gostaria de saber se na ponte para o futuro, no teto de gastos, o governo Temer vai inserir o pagamento dos juros da dívida pública, dentro do teto. Esse é que é o desafio. Bom, já que meu tempo está terminado, e eu não sou autor do documento Ponte para o Futuro, sequer tive eu uma leitura aprofundada desse tema, e também porque eu não votei no Temer, quem votou no Temer foi quem votou na Dilma, que trate de tirá-lo. Tem muito mais autoridade de tirá-lo quem votou nele. Como eu não votei, eu continuo na minha trajetória. Mas, senhora presidente, só para concluir e dizer ao deputado Paulo Ramos, eu continuarei no mesmo entendimento político que sempre tive. Aquilo que eu julgar que é bom para a população brasileira e do estado do Rio de Janeiro, conte comigo. Se no meu julgamento, que muitas vezes é errôneo, né? Porque sou um ser humano, eu entender que é ruim para o povo do Rio de Janeiro e ruim para a população brasileira, seja de que governo for, eu serei contrário. Pauto meu mandato nesse caminho e pretendo continuar nele. Muito obrigado, senhora presidente.